Olha, hoje é terça-feira, é dia do quadro Emprego Já. Roda a vinheta, produção. Passou a valer no último fim de semana mais um aumento no preço dos combustíveis nas refinarias. A questão é que esses aumentos também interferem nos valores de outros produtos e serviços. Tem cada vez mais ficado puxado para a população. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o economista Rubens Dias. Ele já está aqui com a gente desde bem cedinho. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todo o pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui com você. O que a gente puder ajudar, a gente está aqui hoje para poder tentar esclarecer um pouquinho. Prazer todo nosso. Infelizmente, para falar sobre a notícia não muito agradável, mais um aumento no preço dos combustíveis. Quais são os fatores que influenciam para isso? Olha, o aumento do combustível hoje ele fica muito atrelado às condições internacionais. A valorização do dólar em si acaba aumentando o valor do barril do petróleo, o que consequentemente aumenta o preço do combustível na bomba. Por que as pessoas têm presenciado frequentemente esses aumentos? Olha, segundo o relato da Petrobras, os últimos aumentos são para regularizar uma defasagem no custo dos produtos, que há muito tempo ela não fazia. Então, as últimas justificativas que a gente tem acompanhado na TV é exatamente para regularizar. Segundo ela, havia uma defasagem nesse controle dos custos e agora ela está repassando aos poucos. Mas, independente disso, temos também fatores internacionais, crises, questões de guerras. Então, tudo isso no final acaba sim prejudicando direta ou indiretamente também. Vamos já às ruas saber da população quais são as dúvidas que surgem nesse momento, porque além da indignação por causa de mais um aumento, surgem também outras dúvidas. Então vamos aqui no telão ouvir essas perguntas da população. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Marina Barros e estou aqui para te perguntar. Se eu deixar o meu carro na garagem e começar a utilizar o aplicativo de mobilidade urbana, é um jeito de economizar? Olha aí, pergunta para o economista. Muito boa isso aí. É uma das dicas que a gente fala. Depende da distância que você vai utilizar também isso. Os aplicativos, vocês sabem que hoje em dia ele trabalha por direcionamento. Se estiver chovendo demais, se estiver muito tarde. Horários de pico. Horários de pico. São chamados de algoritmos. Ou seja, ele consegue reconhecer o momento em que vale a pena cobrar mais ou não de você. Então aí que está a dica. Usar o aplicativo nos momentos em que não tenha pico, não esteja chovendo demais ou que não esteja com excesso de pedidos. Saída de show, saída de shopping, no horário de fechamento, por exemplo, sempre dá um valor maior. Então é sempre bom ele analisar para onde ele vai, o que vai fazer, com quem, para ver se vale a pena pegar o aplicativo ou não. E outra coisa, se ele vai estar com outras pessoas também. Porque isso influencia também? Lógico, porque ele vai dividir a conta com seus colegas. É então procura um colega, procura uma amiga, procura um parente. Lugar, vai junto, divide a conta. Se o aplicativo der R$10, ele vai pagar 5, vai pagar 3. Então isso às vezes é muito importante. Essa retomada, né, da pandemia, pós-pandemia, essa questão agora, é importante você ver quem são os amigos que vão para o mesmo lugar que você. E divide a conta. Divide a conta. Ajuda bastante. Em outros lugares se adota muito a questão da carona solidária, né? Também, não só para passeios, mas para o próprio trabalho também. Um colega seu que mora próximo da sua casa, ao invés de vir com 2 carros, vem com um só e divide a conta para vir e para voltar. Aí você vai dividir o valor do combustível com ele e aí no final do mês você vai ver que a conta vai bater melhor no seu orçamento. Faz diferença, né? Com certeza. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, Tamires. Me chamo Anicari Andrade. Por que está aumentando constantemente o preço do combustível? Então, essa pergunta foi o que a gente começou a falar, né? Então, existe uma ferramenta em que, teoricamente, teríamos que ter esse valor ao pé da letra, mas não temos, Tamires. Infelizmente. Economistas, financistas, consultores, eles estão sendo também surpreendidos com esses aumentos repentinos na Petrobras. Tanto que estamos vendo hoje, a nível nacional, questionamentos sobre isso. Porque quando se fala em reajuste para controle de custo, é muito subjetivo. A Petrobras é uma empresa que tem seus custos, então ela justifica esses últimos aumentos, dizendo que precisa reajustar os valores para poder compensar os custos internos. Então, ela mesma precisa indicar que custos internos são esses que precisam ser cobertos por esse novo aumento.
Ou seja, o que a gente sabe, o que pesa no bolso da gente consumidor, não eu mais como economista, é que realmente temos que assumir esses custos. E quanto mais você prolifera, quanto mais você aceita, mais se aumenta. Então a tendência é você buscar o controle de mercado, economicamente falando, a questão de demanda, né, a procura por aquele produto, fazer o que você acabou de informar. Dividir combustível, usar menos o carro, usar um aplicativo, dividir a conta com um aplicativo e, por que não, também usar o transporte público, o ônibus. Se você perceber que vale a pena você usar, por que não utilizar? Então vai depender muito das suas necessidades. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. A participação popular, bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Carolina Guiar e eu quero saber o impacto do aumento dos preços dos combustíveis na nossa vida. Isso encarece outros produtos e serviços? Olha aí, boa pergunta. Isso encarece outros produtos e serviços? Só tem gente inteligente hoje fazendo pergunta espetacular hoje, né? Lógico que sim, Tamires. E uma linha mais curta que eu posso dizer para vocês é: quando se aumenta o combustível, aumenta o frete. Ou seja, o transporte, a linha rodoviária. O caminhoneiro que faz o seu transporte, ele tem que abastecer seu caminhão. Então, aumentou o combustível, aumenta o custo dele, consequentemente, esse transporte do ponto A para o ponto B, ele vai aumentar também. E com isso, consequentemente, toda a cadeia alimentar, principalmente, ela aumenta. Então, se a cadeia alimentar, se a cesta básica aumenta, que é um dos fatores de controle da economia, aí tendenciosamente vem várias outras questões por trás. Por isso que é realmente triste quando a gente acompanha mais um aumento, porque a gente sabe que isso vai ter um impacto, né, em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia econômica. Sim. Inclusive hoje haverá uma discussão na Câmara Federal sobre a política dos combustíveis. O que significa isso? De que maneira a política dos combustíveis pode facilitar ou dificultar a vida de nós consumidores? Bom, a política dos combustíveis, nesse momento, a discussão é como fazer com que esses preços parem de crescer tanto. Então vamos pensar na política, no que está sendo discutido hoje, como a política de preços. Como fazer para controlar esses valores? Como fazer para que o impacto do aumento não seja tão grande quanto está sendo hoje? Então essa política, essa discussão é exatamente para tentar achar uma saída, reduzindo alguns impostos ou controlando os impostos estaduais, só que para isso precisa haver um bom senso, um consenso entre Estado e federal. Então, essa discussão que está sendo feita hoje, ou seja, o governo federal, junto com os estados, tentando chegar num ponto comum para poder regularizar melhor esses valores e evitar que assim os preços do combustível fiquem aumentando tanto. Tem mais perguntas aqui na tela do Balanço Geral? Vamos lá, soltar para a gente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Levi Sampaio. Eu gostaria de saber se vale a pena trocar a gasolina pelo etanol. Olha aí a pergunta. Então, existe uma métrica entre as pessoas que conhecem de combustível, é que se o valor do combustível ele tiver muito alto em relação ao etanol, vale a pena você trocar. Só que atualmente já está se falando o contrário, porque os preços estão muito compatíveis. Então você trocar a gasolina pelo etanol tem uma questão muito básica, o carro não rende tanto. Não sou mecânico, não entendo tanto de mecânica, mas conheço quem sabe, né? Então, o que acontece? Se você troca a gasolina pelo etanol, o carro vai render menos, vai produzir menos e vai forçar mais. Então, com isso também... pode impactar na manutenção também do veículo, Perfeito. Né? Então, o barato sai caro. Essa diferença, ela precisa ser maior do que 30%. E hoje em dia, com o valor do combustível, ele não está sendo tão vantajoso fazer isso. Então não é vantajoso. Muita gente se perguntou, será que vale a pena trocar a gasolina por etanol ou por outro combustível? Nesse caso, não é vantajoso. Nesse momento, com o aumento do jeito que está, porque o etanol também está acompanhando de forma indireta, né? Ele não estacionou. O etanol, ele está acompanhando e, infelizmente, na economia, assim, um fator puxa o outro e aí a gente vai tendo que acompanhar. Se houver uma expectativa de melhora, há alguma previsão que vocês estudam, vocês economistas? Não há uma previsão. Você vê, inclusive, o que você acabou de puxar, a política da Petrobras, hoje é exatamente para puxar uma expectativa, para puxar uma previsão.
O que a gente pode sempre falar quando você tem esse tipo de situação é reduzir a demanda. Quando você reduz a demanda pelo produto, a tendência é o preço baixar. Mas aí é a população. É a conscientização, é o que a população de casa vai pensar em fazer, o que ela tem a necessidade de fazer, se tem viagens para fazer, se pode adiar essas viagens de carro, porque na verdade o controle da economia, Adam Smith, em 1776, ele já falava, o controle é a mão invisível. O que é que significa? É como a demanda ela vai acompanhando o processo. Como é que isso tudo vai fazendo de acordo com a necessidade da coletividade. Então, se você reduz a demanda pelo produto, sim, o produto tende a cair um pouco mais. É a dica que a gente dá, controlar, regular e procurar os amigos para dividir a conta, isso vai ajudar muito. É verdade, aí fica a dica então para os amigos, né? Fazer essa organização aí dos trajetos para o mesmo local. Isso. Rubens Dias, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Eu Vamos que continuar agradeço. acompanhando essas discussões aí sobre a política dos combustíveis na A gente tá junto. Câmara Federal, para quem sabe daqui a algum tempo a gente trazer algum tipo de notícia mais estável para o bolso dos consumidores, né? Eu estou rezando por isso. E acompanhando também. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço. E agora vamos saber as vagas disponíveis na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Quem tem as informações é o senhor Arnaldo Almeida, diretor de empreendedorismo e corporativismo da Fundat. Bom dia, senhor Arnaldo. Olá, Tamires. Bom dia a todos que nos assistem. Oportunidade de emprego é aqui na Fundat. Hoje nós temos vagas para pintor comercial, pintor industrial, pintor predial, encarregado de pintura predial, montador drywall, ajudante prático de pintura imobiliária, manutenção e aparelhos de academia, estágio para educação física, auxiliar de limpeza profissional pós-obra, manicure, técnico em refrigeração, chussimem e vagas para PCD, nós temos agente de limpeza. Tá? E maiores detalhes com relação aos requisitos necessários para a ocupação dessa vaga, ligue para a gente através do contato 991321200 ou 31791331. Nosso atendimento é presencial de segunda a sexta, de 7 às 17. E nós temos atendimento virtual através do nosso link da bio do nosso Instagram, @FundatAracaju. Obrigada, tá aí. Então, vai lá, procura a Fundat, deixa o seu currículo, quem sabe uma vaga de trabalho pode ser sua. E olha,